Liu Lei foi expulso de casa e teve todos os seus bens congelados depois do desaparecimento de seu pai. Ele perdeu praticamente toda a herança para sua madrasta e meio-irmãos. No final, Liu só ficou com um simples supermercado que ninguém dava nada por ele. Mas o garoto descobriu que essa loja tem a incrível capacidade de se conectar com outro mundo. Isso fez de Liu um poderoso empresário dos negócios nos dois mundos. A história começa em uma luxuosa casa. Esse cara de olho claro que gritava na sala era nosso personagem principal e seu nome é Liu Lei. Ele perguntou à madrasta com desagrado por que seu cartão foi congelado. Nesse momento vemos uma mulher de roxo que estava sentada em frente ao prota. Essa é sua madrasta e seu nome é King. A garota loira permaneceu calada e King sorriu dizendo que o bebê deles tinha voltado. Em seguida ela disse para ele não se preocupar porque depois do jantar eles vão conversar. Liu ficou irritado e perguntou como ele pode comer alguma coisa quando o banco disse que ela congelou seu cartão. Logo a loira sentada ao lado sorriu docemente e pediu ao irmão que comece com eles primeiro antes de brigar. Essa loira é a irmã mais nova de Liu por parte de pai e seu nome é Mei. Logo seu outro irmão por parte de pai também apoiou a irmã. O nome desse cara é Xiu e ele disse que não adiantava se apressar. O protagonista olhou para seu irmão e perguntou se achava que ele era inútil. Nesse momento a madrasta sorriu e tomou mais um gole de vinho. Ela disse ao filho que eles realmente não podem adiar nada. Em seguida Kim se virou para Liu com um sorriso e disse que se seu pai está vivo ou não, não importa mais. Por isso ela pediu ao advogado de seu pai que transferisse todas as suas ações da Xinglei para o nome dela. Liu ficou enfurecido com isso e gritou que seu pai havia desaparecido há apenas 3 anos e ela já pretende colocar a empresa e todos os bens em seu nome. A mulher sorriu e disse que não pretendia, na verdade já tinha feito. King acrescentou que agora eles podem comemorar sua despedida de uma forma memorável. As veias de Liu incharam de tanta raiva e ele gritou sempre tratou King como uma parente e ela se aproveitou da ausência do seu pai para tirá-lo da herança. Neste momento Xiu cerrou o punho e disse ao irmão para ter cuidado com o que diz. Caso contrário ele teria que se certificar de que Liu nunca mais poderia falar. A mulher colocou a mão no ombro do filho e pediu ao protagonista que não a demonizasse porque não é como se ela não sentisse nada por ele. Kim começou a dizer que Liu não deveria se preocupar porque ela pensou nele. Então pegou um cartão dourado e disse que havia 5 milhões nele. Contanto que o protagonista assine o dinheiro será dele e o garoto estará financeiramente seguro para o resto da vida. Nesse momento a mulher entregou as folhas de papel e Liu vendo isso sorriu falando que ela realmente já tinha pensado em tudo. A mulher também sorriu e disse que eles só sobreviveriam se pensassem em si mesmos. Xiu segurando uma caneta disse para nosso garoto assinar rápido ou não receberia os 5 milhões. Mei disse que ele deveria aceitar a oferta generosa da mãe porque seria melhor para todos. O protagonista pegou uma caneta e disse que ia assinar, mas tinha condições. A madrasta sorriu e respondeu que sabia que tudo não acabaria tão facilmente. Então ela está esperando as condições dele. Liu disse que não precisava de 5 milhões, ele quer a terra de seu ancestral. Os três ficaram em choque e Xiu riu. A menina também riu e disse que lá só tinha um pequeno supermercado que não valia mais de 3 milhões. King imediatamente pediu para que seu filho imprimisse um novo contrato e ele concordou. Depois de um tempo, um novo contrato foi colocado na frente do prota e a mulher disse que o contrato já estava pronto e ele poderia assinar. Liu olhou os papéis e logo assinou. King sorriu dizendo para ele beber e comemorar o dia maravilhoso. Mas nosso garoto apenas pegou o vinho e jogou nela. Ele disse que sente nojo de olhar para alguém como King. A madrasta enxugou o rosto e respondeu que essas palavras foram ditas por quem perdeu. O protagonista cerrou o punho e disse que talvez ela tivesse vencido a batalha, mas ela tinha que se lembrar dessas palavras. Ele vai voltar e levar tudo o que lhe pertence. Depois disso o cara bateu a porta e foi embora. Xiu descontente perguntou se ela realmente o deixaria ir depois de tudo que ele fez. A mulher disse que Liu poderia até tentar acabar com sua reputação, mas logo a notícia sobre o desaparecimento do seu pai se espalharia rápido e ninguém ficaria do lado dele. Depois de um tempo o protagonista já estava em frente à terra de seu ancestral. Ele olhou para o supermercado e pensou que o avô uma vez lhe disse que esse terreno não deveria ser vendido. Esta terra foi passada de geração em geração. Nesse momento Liu abriu as portas do supermercado e uma luz estourou. O cara ficou se perguntando de onde vinha a luz. De repente ouviu uma voz dizendo que estava escaneando e que o dono foi reconhecido. Logo veio a notificação de que a coleta de dados estava
sendo feita e depois de analisar surgiram informações sobre o prota. O nome completo é Liu Jinglei e sua idade é de 22 anos. A voz relatou que a autorização foi bem sucedida e ele foi reconhecido com sucesso. Em seguida começou a mudança para o outro mundo. De repente Liu se viu em uma loja estranha com várias garrafas. Ele perguntou o que aconteceu com o mercado dele. Então olhando ao redor notou um monte de garrafas e depois perguntou se havia alguém aqui. De repente apareceu um homem de roupas vermelhas que parecia bêbado. O cara mostrou os dentes perdidos e disse que finalmente esperou por alguém em quem pudesse confiar. O protagonista recuou segurando o nariz assim que sentiu o mau cheiro. O homem com lágrimas nos olhos agarrou a perna de Liu e se dirigiu a ele como senhor. Em seguida disse que nosso garoto era obrigado a ajudá-lo. O protagonista mandou ele largar sua perna e acrescentou que o ajudaria. O homem diz que agora ele está provido de felicidade para o resto da vida. Neste momento uma voz foi ouvida na cabeça de Liu dizendo para ele aceitar o pedido desse homem e executar a tarefa com cuidado. Nosso garoto continuou irritado com esse cheiro e a voz perguntou mentalmente o que ele deveria fazer com esse cara sujo. Ela poderia levá-lo ao dentista ou algo assim. A voz novamente lhe disse para realizar a tarefa com cautela e então informou que não era possível iniciar a próxima etapa sem completar a anterior. Além disso ele será recompensado por completar a tarefa. O protagonista segurou a cabeça dizendo entendeu e então gritou para que essa voz parasse de enviar mensagens. Em seguida ele perguntou, sorriu e tirou uma goma de mascar de hortelã, dizendo que ela efetivamente remove o cheiro da boca e dá frescor. O homem imediatamente pegou os chicletes e enfiou tudo na boca. O protagonista vendo isso entrou em pânico e gritou que ele deveria primeiro remover o papel antes de mastigar, mas o cara com uma expressão feliz exalou o ar perfumado de menta. Então pegou a mão de Liu e perguntou quanto valia esse artefato divino. O protagonista imediatamente teve uma ideia e pensou que poderia tirar dinheiro desse cara inventando um valor alto. Então levantou 3 dedos. O homem olhando para seus 3 dedos disse que talvez seu senhor tivesse um remédio de alta qualidade, mas 3 pedras espirituais de baixo grau eram demais. Por isso perguntou se pode pagar com mais alguma coisa. Ele teve uma ideia e sorriu perversamente dizendo que pode lhe dar o que todos os homens querem, um paraíso de meninas. Liu ficou vermelho e questionou por que precisava de uma coisa dessas. De repente nosso garoto sentiu que algo e apareceu uma voz em sua cabeça dizendo que seu tempo no mundo do cultivo havia expirado. As pessoas serão limpas e devolvidas ao mundo. Depois disso Liu caiu em algum tipo de buraco negro. Uma nova notificação apareceu em sua cabeça dizendo que a primeira vida de solteiro foi concluída e como recompensa seu mestre recebe um olho de rebeldia com o posto de ordinário. O protagonista caiu na mesma loja e ficou irritado sem entender. Neste momento uma nova notificação apareceu em sua cabeça novamente dizendo que o mestre havia concluído com sucesso a tarefa na loja. Portanto essa voz espera que o senhor trabalhe para ganhar força o mais rápido possível. Em seguida o sistema informou que a loja será atualizada se o lucro operacional atingir 1 milhão. A atualização do sistema também informou que o espírito no campo estará disponível para atualização. Após essas notificações uma janela apareceu na frente do cara com uma escala de renda. Era de 0 até 1 milhão. Também apareceu que Liu era um novato em negócios e por isso seu nível é 0. O protagonista ficou muito irritado com essa voz na sua cabeça e disse que entendeu. Então o sistema deve parar de incomodá-lo. 3 dias se passaram. Alguém dirige um carro rosa indo em direção à loja do protagonista. O carro parou e uma linda garota com óculos desceu. Essa menina era a namorada de infância do nosso prota. Seu nome é Men Furiel. Liu imediatamente notou a menina e perguntou por que ela estava aqui. Men disse que tinha ouvido falar que ele ficou com a terra do seu avô e que seu supermercado havia aberto recentemente. Então ela queria vê-lo e perguntou como estava o negócio. O cara desajeitadamente abaixou a cabeça e respondeu que estava tudo bem com ele. Ele estava trabalhando do zero para ficar rico. O protagonista pensou consigo mesmo que soube que Men causou um tumulto com sua madrasta depois que soube que ele foi expulso. Liu estava feliz por ter o apoio dela. Nesse momento Men perguntou se com base nessa situação não seria melhor ele se juntar a ela. Liu sorriu e perguntou à menina o que ela estava planejando. Em seguida se aproximou e questionou se apesar deles terem terminado, ela queria repetir a mesma coisa com ele. O protagonista acrescenta que ela não pode esquecê-lo. Nesse momento Men pisou no pé de Liu e ele gritou de dor. A menina saiu dizendo que não está surpresa em ainda ver que ele é sem coração como sempre.
Liu segurou o pé dele e a moça que saía mandou ele descansar um pouco pois ela iria arrumar um emprego normal para ele. O protagonista sorriu e se perguntou como ele poderia trazer tantos problemas para mim. A menina entrou no carro e foi embora. De repente outro carro com vários homens estavam sentados passou por ela. O cara com uma corrente de ouro sorriu maliciosamente e disse que hoje o nome Liu Lei só existirá na memória das pessoas. Logo vários homens se reuniram em frente ao supermercado do Prota e aparentemente o principal deles gritou para Liu sair. A porta do supermercado abriu e uma voz saiu dizendo que tinha acabado de abrir e o chefe Shu já fez sua grande aparição. O protagonista acrescentou que infelizmente a capacidade máxima desta loja não dá conta de seu peso. O chefe Shu gritou enfurecido que estava aqui para destruir esse lugar. Então o grandalhão apontando para Liu e disse que se o cara se ajoelhasse e o chamasse de papai ele poderia mudar de ideia e não destruiria esse lugar. O chefe também era apoiado por seus subordinados. O loiro com um taco na mão mandou o cara chamar o grandalhão de papai se quiser ficar vivo. O outro bandido mandou ele se apressar. Liu apenas bocejou e disse que as pessoas querem um que lhes faltam. Então perguntou para o gordo se ele realmente quer um filho que lhe ame. Shu, tendo ficado furioso, apontou para Liu e gritou para seus subordinados agarrar esse cara e não ouvir suas bobagens. Imediatamente os caras foram em direção ao Prota e de repente uma nova notificação apareceu na cabeça de Liu dizendo para ele usar os olhos de rebelião. Nosso garoto ficou surpreso com essa voz e percebeu que aquela voz estava ajudando ele. Então olhou para esse chefe e imediatamente as informações sobre o bandido vieram à tona. Seu nome era Shu Chan. O sistema começou a analisar a condição e informou que seu corpo está debilitado. É necessário remédios divinos para curá-lo. Nesse momento o bandido loiro gritou que ele deveria ir para o inferno. Imediatamente uma nova notificação apareceu na cabeça do Prota dizendo que o usuário tem muito potencial e o mestre deve expandir ativamente as vendas da loja. O protagonista achou que o sistema era louco de forçá-lo a vender coisas. Logo agora, nesse momento Liu se preparou para contra-atacar, então acertou o loiro na barriga. O bandido fugiu com lágrimas nos olhos e o outro seguiu. O cara se divertiu usando seus socos estranhos e outro bandido foi vítima de seu golpe. Por fim o próprio grandalhão resolveu entrar na luta e correu em direção a Liu. Nosso garoto sorriu e mandou o punho em direção ao grandalhão que foi jogado para trás. De repente Liu perguntou ao grandão se sua resistência cai tão rapidamente. Essas palavras tocaram o gordo rapidamente e ele chorou. Liu sentou ao lado do bandido e disse que isso significa que ele estava falando a verdade. O gordo, desanimado, perguntou sobre o que ele deveria fazer porque sua namorada. O protagonista imediatamente interrompeu a fala do chefe Shu e tirou algo que lhe foi dado do outro mundo. Ele sorriu e disse que iria ajudá-lo. Shu olhou com dúvida para aquela garrafa e Liu levantou o polegar dizendo que aquela coisa permitiria que ele pudesse consertar seu relacionamento. O remédio aquece o corpo e ajuda na recuperação. Além disso, Shu ficará mais bonito do que qualquer cara e atrairá muitas garotas para ele. O grandão com um brilho nos olhos perguntou se realmente daria certo e Liu confirmou dizendo que nunca mentiria para ele. Ele não deve se preocupar porque assim que usar o efeito será imediatamente visível, só que ele não deve esquecer de pagá-lo quando tudo der certo. O gordo acenou com a cabeça e disse que assim que tentasse voltaria para pagar, mas se não desse certo o cara ia se arrepender. O protagonista com um rosto pálido disse que daria certo e gordo correu. Alguns dias se passaram. Liu estava andando quando de repente 6 caras aparecem na frente dele e entre esses homens o principal era o de óculos. Esse cara de óculos e jaqueta amarela se chamava Long Xiao. Ele era um perseguidor da ex-namorada do protagonista. Nesse momento Long enquadrou o herói dizendo que ele era realmente patético e perguntou se ele quer conhecer uma tia para salvar sua família da ruína. Atrás dele 2 grandes homens sorriram. Liu, ouvindo essas palavras, perguntou com um sorriso quantas tias Long conhece. O cara ajustou seus óculos e disse que o protagonista era realmente patético porque Meng Fuyao era sua noiva e mesmo assim ele pediu o divórcio. Essas palavras fizeram o Prota lembrar do que aconteceu na época. Ele não pediu o divórcio a Meng. Um dia eles começaram a falar sobre o casamento e a garota disse que não ia concordar com esse casamento arranjado. Ela disse que queria encontrar seu amor e Liu imediatamente concordou. Meng foi surpreendida e não esperava que ele concordasse. No dia seguinte o protagonista apareceu para Meng e avisou que já tinha contado para o pai sobre o cancelamento do contrato de casamento. Ela ficou muito surpresa. Liu, sem perceber, disse que agora ela estava livre e com um sorriso gentil acrescentou que Meng encontraria seu amor. A menina certamente ficou emocionada com isso. Nesse momento Long veio sorrindo e duvidosamente perguntou o que estava errado com o cara.
Depois, enfurecido, gritou que o protagonista já tinha terminado com Men e agora ela era sua namorada. Liu, com um rosto um pouco triste, olhou para baixo e perguntou se ele estava realmente dizendo a verdade. Essas palavras deixou o homem de óculos ainda mais sombrio e ele agarrou o prota pelo colarinho perguntando se o cara realmente não acreditava nele. Liu imediatamente meteu o soco com toda a força na cara de Long. O homem de óculos foi arremessado e por causa do golpe até seus óculos voaram. Ele agarrou o rosto irritado e gritou para os subordinados mostrar ao prota quem era o chefe aqui. De repente nosso garoto se viu cercado por dois caras grandes e outro magro de cabelo preto. Liu imediatamente mandou um chute em direção a um dos caras grandes, mas o cara bloqueou facilmente e sorriu. O protagonista notou que os guarda-costas não são simples. Parece que ele vai ter que levar isso a sério. Então Liu imediatamente foi atrás do grandalhão e o acertou nas costas, o que fez com que o gigante se esticasse e olhasse para cima com dor nos olhos. O prota pegou a mão do cara de cabelo preto e queria acertá-lo, mas outro grandalhão conseguiu agarrar sua mão. Liu chutou e de repente Liu apareceu atrás dele com uma garrafa na mão. A garrafa tinha sido quebrada em pedaços e ele bateu nas costas de Liu. Nosso garoto foi machucado e disse que usar uma arma e atacar por trás é muito maldoso. Long sorriu e disse que não deveria se comportar de forma justa com um cachorro como Liu. Em seguida ele disse ao seu povo para se levantar e batê-lo. De repente todos ouviram uma voz alta perguntando como ousaram tocar em seu irmão. Em seguida a voz questionou-se: eles realmente querem ser abatidos? Os dois viraram de surpresa e viram o grandalhão Shu satisfeito. O grandalhão sorriu e disse ao herói para não se preocupar porque agora que ele está aqui ninguém se atreverá a tocá-lo. O protagonista olhando para esse cara pensou em como Shu chegou até aqui, depois se lembrou daquele remédio que lhe vendeu e achou que aparentemente deu certo. Long perguntou se Shu não tinha raiva de Liu, então pediu para o cara não entrar na briga. Com os punhos cerrados, o chefe Shu perguntou quem disse que ele estava com raiva do irmão Liu. Ele prometeu que destruiria qualquer pessoa que ousasse tocar no seu irmão. Long já ficou pálido porque todos sabiam que Shu era perigoso, então não é bom se meter com esse cara. Por isso Long diz arrogantemente que deixará isso passar, mas Liu não deveria nem tentar se aproximar de Men. O protagonista desviou o olhar e o cara saiu com seu povo. Nesse momento Shu sorriu amplamente e perguntou se ele chegou bem na hora, mas o protagonista não respondeu e de repente sua cabeça começou a girar. Ele mesmo não entendeu e a última coisa que viu foi o olhar preocupado de Shu. O grandalhão gritou perguntando o que havia de errado com seu irmão. Depois de algum tempo em um quarto na casa de Shu, o protagonista começou a acordar e vagamente viu uma figura feminina com uma jaqueta vermelha acima dele. Toda a sua sonolência parecia ser removida pela mão dela e ele abriu os olhos, ficando ligeiramente envergonhado ao ver uma bela garota com olhos castanhos e óculos preto. Por algum motivo ela se inclinou sobre ele e o cara imediatamente se levantou perguntando onde estava. A menina ficou em pânico e relatou que aquela era a casa do seu irmão. Olhando para o kit de primeiros socorros com ataduras sobre a mesa, a menina disse que só ia tratar os ferimentos dele, então pediu para não se mexer. A menina começou a cuidar de seus ferimentos. Depois de um tempo Liu agradeceu e disse que estava feliz por uma menina tão bonita cuidar dele. Em seguida perguntou qual era o nome dela. A menina sorriu e disse que seu nome era Qiao. A porta se abriu e o alegre Shu apareceu. Ele levantou o polegar e disse que tinha boas notícias para Liu. Depois de um tempo um grupo de pessoas já estava sentado em uma instituição. O protagonista estava sentado ao lado de Shu. O grandalhão apresentou Liu aos outros dizendo que foi ele quem lhe deu aquele remédio. Nosso garoto olhou para essa multidão de gente com gotas de suor no rosto e disse que estava feliz em conhecê-los. Depois começou a analisá-los e percebeu que cada um deles tem algum tipo de problema. Liu olhou para baixo com um leve sorriso e disse que sabia sobre eles. Neste momento, ele foi interrompido e um dos caras olhou para Liu com incredulidade. Em seguida perguntou se ele era realmente capaz de tal coisa. Outro cara imediatamente apoiou o colega desacreditando que era possível e disse que era um absurdo completo. A partir dessa atitude Shu ficou furioso e perguntou o que havia de errado com eles. O grandalhão questionou se os amigos não acreditam nele. Neste momento o protagonista colocou a mão no ombro de Shu e levantou de seu assento dizendo que não havia nada de errado com aquilo. Ele acrescentou que simplesmente não venderá esse remédio mesmo que os caras lhe peçam. De repente uma linda moça com formas curvilíneas entrou no escritório e sorriu dizendo ao seu querido que ela tinha trazido algo para ele.
Em seguida, se aproximando do grandalhão, a menina pegou uma tigela de sopa e disse para ele abrir a boca. Um dos homens, vendo isso, perguntou se a garota fã estava realmente falando sério sobre fazer isso. O outro disse que aparentemente ela foi forçada. Ao ouvir isso, a menina olhou para eles com desagrado e o cara tremeu perguntando por que ela estava olhando assim. Fang colocou um pé na mesa com um olhar ameaçador e perguntou se eles queriam conhecer Jesus. Ela pode ajudá-los com isso imediatamente. Os três ficaram pálidos e disseram que estavam errados. Depois disso, Fang beija Shui e diz que não interromperia sua festa. Enquanto isso, todos olhavam para o grandalhão com um olhar mudo. Uma das pessoas perguntou aos amigos o que aconteceu com sua irmã Fang. Neste momento, Shu caminhou até o protagonista e o abraçou pelo ombro alegremente. O grandalhão conta que tudo isso aconteceu porque usou seu remédio. Ele diz que com o remédio de Liu você pode obter qualquer garota. Enquanto Shu estava falando sobre isso, o protagonista olhou para os caras. Todos imediatamente se animaram e o cara com o cabelo laranja disse que o cara deveria vender esse remédio para ele. Outros caras também começaram a dizer que queriam o remédio. Liu respondeu que ficaria feliz em fazer isso e logo garrafas com um líquido desconhecido estavam deitadas na mesa. Na manhã seguinte, no supermercado do Prota, ele ficou pensando que provavelmente precisava ir para outro mundo para reabastecer porque ele já tinha vendido todos os produtos ontem. Então o cara se virou mentalmente para o sistema dizendo para levá-lo para outro mundo. Um segundo depois ele repetiu novamente e o sistema gritou em sua cabeça com desagrado que já entendeu e não precisa repetir duas vezes. Depois disso houve uma transferência e o protagonista ficou pálido ao perceber que o sistema tinha acabado de respondê-lo. Logo ele se viu de volta ao mundo das lojas e imediatamente sentiu o mau cheiro. Liu gritou que estava tonto e perguntou que tipo de cheiro era esse. O cara fedorento diante sorriu e apontou para um velho com uma longa barba e um bigode branco. Ele disse que esse velho era seu alquimista e seu nome era Wang Ying. O cara também puxa o saco do Prota dizendo que ele é um imortal com muita qualidade na medicina. Embora o homem continuasse falando, o protagonista não conseguia se concentrar e sua cabeça estava girando por causa do mau cheiro. Logo uma nova notificação apareceu na cabeça do cara dizendo que o olho comum da rebeldia foi ativado e o velho apareceu diante do Prota sob uma nova luz. Uma nova notificação imediatamente veio à tona informando sobre a condição do velho. Devido à respiração irregular do fantasma que praticava o método de cultivo Qi, seu corpo tinha um cheiro desagradável. Liu, olhando para os remédios, disse sem jeito que o problema do idoso apareceu depois das cultivações. Ouvindo isso, o velho se referiu a Liu como imortal e perguntou como ele sabia o motivo de ter vindo aqui. Nosso garoto, tirando uma garrafa de líquido esmeralda, disse alegremente que para se livrar deste problema Wang precisava aplicar esta pomada diariamente na área afetada do corpo. O velho, emocionado, já começou a chorar e disse que o imortal era de fato imortal. Neste momento, Jing disse ao velho que ele havia lhe dito que o imortal certamente o ajudaria a se livrar de seu problema. Liu sorriu maliciosamente e disse que é claro que não daria de graça, então perguntou ao velho o que ele poderia oferecer em troca. O alquimista apontou para as garrafas e disse que havia trazido um líquido de limpeza de medula óssea com ele. Ajuda os cultivadores novatos a limpar e fortalecer seus corpos. Jing, apontado para seus pertences, disse que tinha trazido uma caixa de comprimidos para potência. Liu sorriu e perguntou se aquilo era realmente tudo. Jin perguntou em pânico se isso realmente não era suficiente. O idoso também ficou surpreso e começou a suar frio. O Prota levantou a mão e disse que estava tudo bem. Depois, fazendo a cara mais triste, ele disse que o fato era que sua pomada só poderia suprimir os sintomas e não eliminar o problema em si. Então, se ele pudesse apenas aprender um pouco mais sobre o seu cultivo, talvez pudesse ajudar de alguma outra forma. Mas ele precisaria aprender sobre seu método em si, sobre as ervas medicinais e pedras espirituais que eles usavam durante o cultivo. Nesse momento, os dois clientes olharam para Liu com um brilho nos olhos. O próprio Prota pensou que se ele pudesse melhorar algumas de suas técnicas, seria mais fácil para ele negociar. E também seria bom para ele aprender sobre os métodos de cultivo deste mundo. Jian e o velho se curvaram e agradeceram ao cara dizendo que seu coração é muito generoso. Liu sentiu algo e de repente se viu de volta em sua loja com uma caixa de garrafas. Ele fala que toda vez que tem que completar uma troca é expulso daquele mundo. Então perguntou se o sistema pode fazer algo a respeito. O sistema respondeu que era apenas um sistema e não uma pessoa. A razão pela qual o mestre permanece neste mundo por tão pouco tempo é por causa do pequeno nível. Em seguida, uma nova notificação apareceu na cabeça do Prota falando sobre a escala de renda e seu nível. A nota dizia que seu negócio estava nos 3 primeiros passos.
Protagonista perguntou o que ele podia fazer nesses 10 minutos. Ele questionou se podia pagar para ter uma hora extra. O sistema imediatamente explicou que ele precisa aumentar sua receita operacional de até 1 milhão o mais rápido possível para abrir mais recursos. Liu pensou nisso e mentalmente disse que seria melhor para Shu se apressar com a entrega. Ele precisa se tornar mais forte e influente o mais rápido possível para esmagar sua madrasta e recuperar a empresa de seu pai. Neste momento, a figura de uma linda garota apareceu na porta e sua voz agradável foi ouvida dizendo que Liu é bastante ativo na compra de mercadorias. A ex-namorada olhou para as garrafas e desviou o olhar dizendo que aparentemente os negócios dele haviam se expandido. Neste momento, para a surpresa de Men, o protagonista pressionou na parede, então perguntou se ela queria testar suas mercadorias. A menina corou levemente e disse para colocar essa coisa de volta na gaveta. Em seguida, Men acrescentou que Lin Kyu estava comemorando seu aniversário hoje e ela gostaria de pedir ao prota para fazer companhia a ela. Liu respondeu que não tinha roupas adequadas para este evento. A menina sorriu e pegou um pacote. Ela disse que sabia que o cara iria dizer isso. Liu olhou para o terno e notou que parecia novo. Ele tinha a sensação de que a menina estava tentando dar em cima dele. Se fosse mesmo, ele pensou que não poderia se dar ao luxo de ofendê-la. Então pegou o terno e sorriu dizendo que era raro ver tamanha atenção por parte da senhorita Men. Ele acrescentou que a ajudaria com todo o seu coração. Depois de escutar isso, a menina quase pulou e ficou vermelha. Depois de um tempo, eles chegaram à festa de aniversário de Lin Kyu. O protagonista estava vestido com um terno branco e usava uma capa preta por cima, enquanto Men estava com uma blusa rosa e saia vermelha. Logo uma voz foi ouvida dizendo que aquele lugar havia se tornado bom desde que a garota chegou. O cara que falou isso foi Long. O protagonista perguntou o que ele havia esquecido aqui. Long, muito irritado, disse que se Liu veio é porque qualquer pessoa pode entrar. Em seguida, Long disse. Virou e perguntou se seu pai já estava aqui. Atrás dele estava um homem de aparência severa com uma cicatriz na metade do rosto. Este homem era o presidente do grupo imobiliário Tenfei e seu nome é Sun Qian. Depois de algum tempo, uma música agradável foi ouvida no salão. Liu e Men andou de braços dados. De repente alguém chamou o protagonista e ele virou na direção da voz. Foi então que viu Shu. Nosso garoto diz a Men que vai cumprimentar seu amigo. Ele vai onde Shu e sua irmã estavam, assim como várias outras pessoas. Todos se levantaram e o cumprimentaram nosso prota. A irmã de Shu imediatamente agarrou o prota e com o rosto avermelhado disse que seu irmão e os outros elogiaram as habilidades de luta dele. Liu sorriu e disse a An que ainda não conhecia muito bem o seu irmão na época que bateu nele. Nesse momento Men viu essa cena e ficou irritada com An. Então ela perguntou o nome de uma menina tão bonita. A irmã de Shu imediatamente se apresentou como An Qiao e continuou agarrada no prota. Men vendo isso franziu ainda mais a testa. An sorriu e perguntou à garota se havia algo errado. Men se conteve e perguntou a An se ela poderia se afastar de Liu. A menina perguntou surpresa se ele era realmente seu namorado. Men respondeu que não e explicou que ele era seu convidado de honra, então queria que ele se sentasse na mesma mesa com ela. O protagonista começou a soltar a mão de An e se aproximou de Men, mas a menina se virou dizendo que ia sentar. Liu perguntou se ele deveria levá-la para sua mesa ou não. Men se afastou e disse que não precisava. Nesse momento Long apareceu do nada e sorrindo perguntou ao prota como ele poderia não querer fazer companhia a essa bela senhora. Em seguida disse que poderia fazer isso por ele. O capanga de Shu perguntou descontente o que o cara quis dizer, mas Liu pediu que o amigo deixasse isso para lá. Long apontou para ele e perguntou o que um cara abandonado como ele tem para dar a Lin Kyu. De repente, neste momento, outra garota apareceu ao lado do protagonista e se dirigiu a ele como irmão. A menina o abraçou e gritou que não tinha visto Liu há muito tempo. O protagonista sorriu gentilmente e depois acariciou a cabeça da menina dizendo que apenas um mês havia se passado desde o último encontro. Em seguida acrescentou que ela havia ficado ainda mais bonita. Essa garota era a aniversariante Lin Kyu. Men ficou triste vendo isso. Neste momento Long gritou que Liu é tão arrogante que não considera Sun Qian. Os amigos apoiaram o prota, mas depois de alguns segundos todos de repente se calaram e o suor apareceu em seus rostos. Uma figura gigantesca apareceu atrás do homem de óculos cuja aura era muito opressora. Era o velho Sun Qian. O protagonista viu isso e lembrou que Sun Qian era conhecido por sua bravura e crueldade excessiva. Ele é definitivamente um problema para nosso garoto. Neste momento outra voz soou dizendo para não exagerarem porque isso não é um grande problema. Era seu meio-irmão Xiu. O protagonista olhou para seu meio-irmão com desagrado e perguntou o que ele estava fazendo aqui.
Xiu sorriu e disse que hoje era o dia do noivado dele, então é claro que ele estaria presente aqui. Liu perguntou surpreso com quem seu irmão noivou. O cara sorriu contente e ficou um pouco constrangido dizendo que era claro que estava noivo da mais doce e bela senhorita Lin Qiu. A garota começou a tremer e perguntou o que ele estava dizendo. A voz alta de Qiu foi ouvida no corredor perguntando sobre o noivado e ela questionou por que não estava sabendo sobre isso. Xiu se inclinou sobre a menina e perguntou se seu pai não havia lhe contado sobre isso. A menina tremia toda em lágrimas. Xiu sorriu explicando que esta festa de aniversário também é uma festa de noivado. Acontece que o pai de Qiu quer que ela se case com alguém da família Liu. Ele quer unir suas famílias através do casamento. O protagonista tentou proteger a garota e disse que ela não queria isso. Então era melhor seu irmão não se aproximar. Qiu gostou de ser protegida. O irmão ficou furioso e gritou que aquilo era um assunto entre sua família e a família Lin. Além disso, o protagonista não fazia mais parte da família Liu e não deveria interferir. Nosso garoto olhou para o irmão com desagrado e perguntou se ele tem habilidades para vir aqui. Xiu sorriu e disse que Liu era engraçado. Ele questionou se seu irmão realmente achava que ninguém neste salão poderia vencê-lo. Em seguida Xiu acrescentou que Long e San ainda aqui. Long sorriu maliciosamente e disse que era ótimo. Em seguida o cara mandou seus subordinados lidarem com esse menino abandonado. Shu escutou isso e gritou que eles não deveriam se aproximar porque ele não tem medo de nenhum deles. Então, se aproximando de Long, mandou ele vir para cima. Nesse momento, todos ouviram uma tosse seca e um idoso de cabelos brancos se aproximou da multidão. Ele estava todo vestido de amarelo e com uma bengala na mão. Se abaixando levemente, ele perguntou o que estava acontecendo aqui. A multidão imediatamente se acalmou dizendo que era o mestre Lin. O velho olhou para todos e perguntou se era porque ele era um mau representante. Esse cara é presidente do maior grupo farmacêutico e seu nome é Lin Yuanlei. O meio-irmão imediatamente disse que Liu tinha começado tudo e estava atrapalhando seu noivado com Qiu. O velho olhou para a menina explicando que sua mãe havia concordado com esse casamento e seria bom relacionar as duas famílias. Qiu, ouvindo isso, balançou a cabeça histericamente e depois olhou direto nos olhos do velho dizendo que não queria isso, ela não quer se casar com esse cara. Em seguida abraçou nosso garoto timidamente e disse que queria se casar com alguém como Liu. A partir de tal confissão o herói ficou constrangido. Long e Xiu olharam intrigado. O velho Lin olhou para a menina e disse que casamento é um assunto sério e acrescentou que isso não é um tipo de brincadeira. A menina baixou a cabeça constrangida e disse que amava o protagonista. Ela explicou que se apaixonou por ele no primeiro encontro dos dois. Qiu até diz que antes Liu era noivo de Men, mas agora ele está livre e ela quer casar com ele. Men ficou triste ouvindo essa declaração. Nesse momento o velho tossiu e disse com preocupação que Liu não poderia ser digno, até porque ele já não faz parte da empresa da família Liu. Qiu respondeu que não se importava porque amava Liu. O velho gentilmente pegou a mão da filha e disse para ela ouvir. Ela é herdeira do maior grupo farmacêutico e por isso não pode se casar com Liu em sua posição atual. Então ela só irá prejudicá-lo. O velho ainda falou que por mais que ela o ame, isso não significa que ele sente o mesmo. Neste momento o protagonista notou que o velho está tentando fazê-lo admitir que não ama Qiu. Então Liu resolveu contrariar o cara e falou que amava a garota. Todos ficaram chocados e o velho começou a cair. Nosso garoto correu e disse algo no ouvido do velho que fez seus olhos esbugalharem. Em seguida ele disse que acompanharia o tio Lin até o quarto. O homem de óculos gritou para que ele parasse e perguntou se Liu realmente achava que poderia escapar dessa forma. Nesse momento a voz fria de Men soou. Ela disse a todos para calarem a boca e então acrescentou que este era o evento do presidente Liu e ele havia ficado doente. Então eles não deveriam criar mais problemas. Long, olhando para a menina com amor, disse que obedeceria. Xiu também suspirou e disse que daria tempo para o presidente Lin descansar e resolveria todos os problemas mais tarde. 10 minutos depois o idoso voltou ao salão completamente revigorado e sorriu declarando que o noivado de hoje foi cancelado. 10 minutos atrás, quando o velho quase caiu, Liu escaneou ele usando o sistema e logo uma nova notificação apareceu na cabeça dizendo que o nome do homem era Lin e sua idade é 50 anos. Em seguida o sistema começou a procurar o motivo e depois de algum tempo o prota sorriu dizendo que já sabia. Liu disse que tinha uma maneira de curar a doença genética do idoso. Por isso não precisava pedir ajuda ao seu meio-irmão. Ele acrescentou que não é o estilo de Lin querer casar Qiu com tanta pressa. Os produtos farmacêuticos de Lin estão em Fendu há mais de 300 anos e não é como se ele tivesse que unir forças com o grupo Sendley.
O protagonista sorriu e disse que a única razão pela qual Lin poderia fazer isso era por causa de uma doença hereditária e seu grupo farmacêutico não conseguiu encontrar uma cura. Liu finaliza dizendo que se essa notícia vazar, sua farmácia será encerrada. Nesse momento, o velho furioso agarrou o cara pelo terno e gritou que era melhor ele não brincar e encontrar uma maneira de curá-lo, porque isso é um assunto muito sério, senão ele não só vai processar o prota por difamação, mas também irá entregá-lo a Xiu como um pedido de desculpas. Nosso garoto gentilmente pegou a mão de Lin e disse para ele ficar mais calmo. E depois, colocando uma garrafa em sua mão, explicou que isso era hereditário. A doença é realmente causada por uma fraqueza inata de Qi, mas o líquido de limpeza da medula que seu avô lhe transmitiu é a melhor maneira de fortalecer o corpo e restaurar a vitalidade. Então o protagonista explicou que seu meio-irmão Liu Xiu só pode imitar este remédio, mas esse em sua mão é o único verdadeiro remédio da família Liu. O velho olhou desconfiado para sua mão, mas então decidiu beber e disse que só confiaria em memória do seu avô. Nesse momento Lin imediatamente se sentiu melhor. Olhando para si mesmo, ele relatou alegremente que seus órgãos internos estão cheios de energia. Depois disso ele desceu ao saguão do hotel e olhou para todas as pessoas reunidas, dizendo que o noivado de hoje foi cancelado. Killua ficou encantada com essa notícia e abraçou seu pai dizendo que era muito grata a ele. O velho, acariciando a cabeça da filha, disse que não valia a pena porque era tudo graças ao irmão Liu. Xiu, ouvindo as palavras do velho, franziu a testa e perguntou o que ele queria dizer. O velho ficou sério e pediu desculpas a Xiu. Em seguida disse que só tinha uma filha e não há nada que ele possa fazer se ela não quiser casar. Xiu certamente não ficou feliz com isso e gritou para que o velho não se esquecesse de que foi ele quem foi até sua família pedindo ajuda. O velho sorriu amplamente e disse para não se preocupar com isso porque a família Lin seria capaz de resolver seus problemas por conta própria. Neste momento o loiro notou o irmão e perguntou como ele ousa envergonhá-lo. Acrescentou que ele deveria apenas esperar. Liu sorriu diabolicamente e disse que seu irmão agora era uma figura pública, então é melhor que ele observe suas palavras. Xiu decidiu ir embora e o velho desejou um bom dia. Neste momento Kyo o abraço dizendo que ele era o melhor. Essa atitude não agradou Men e ela ficou de lado assistindo tudo. Long rapidamente se aproximou dela com 2 taças de vinho e estendeu um copo perguntando se ela queria uma bebida. A garota resolveu beber. Depois de um tempo já vemos Men dentro do carro e alguém diz para levá-la para sua casa porque hoje ele tem certeza que vai conquistá-la com seu charme. Long acrescenta que ela provavelmente pensou que ele não se atreveria a fazer algo com ela na festa. Men se virou em desespero e gritou para o cara deixá-la sair. Long pediu para ela não se preocupar porque ele amava de todo o coração. Nesse momento o carro parou abruptamente e o cara foi jogado para trás por um segundo. Ele estava enfurecido e gritou perguntando sobre o que aconteceu. O motorista informou que era Liu. Long olhou para frente e viu um carro azul que bloqueou o carro deles. O protagonista estava muito bravo e saiu do carro com as veias inchadas de raiva. Ele mandou Long libertar Men imediatamente. Nesse momento algumas pessoas apareceram atrás de Liu e Long riu dizendo que estava esperando ele cair em sua armadilha. Nesse momento o protagonista virou e foi acertado na cabeça com um taco. Ele se sentiu tonto e ao ver aquilo o homem de óculos sorriu. Ele gritou para seu povo amarrar seus braços e pernas para ele ver o que vai acontecer com Men. O protagonista ficou de joelhos e disse que Men não é algo que um canalha como Long possa tocar. O cara com o taco tentou atingi-lo, mas Liu desviou. Long ficou chocado e o protagonista pensou que felizmente este líquido de limpeza da medula óssea tem um efeito benéfico sobre os músculos e ossos de uma pessoa comum. Agora seu corpo estava no mesmo nível do aço. Em pânico o homem de óculos gritou perguntando o que seus subordinados estavam esperando. Eles deveriam acabar com Liu e ganharia 500 mil se fizesse isso. O protagonista foi atacando todos os subordinados de Long. Ele chutou um dos caras bem na mandíbula, o que fez com que o dente voasse para fora da boca. O bandido se apoiou em outro que jogou o bastão fora em pânico e agarrou seu irmão. Vendo esse fenômeno sobrenatural, o homem de óculos não sabia o que pensar. Liu virou para o cara e disse que ele era o próximo. Long imediatamente agarrou Men e gritou para o cara não se aproximar ou ele destruiria a menina. O protagonista, ainda mais enfurecido, cerrou os dentes e acertou em cheio a cara do homem. O óculos até rachou e ele foi jogado no chão. O protagonista pegou Men como uma princesa e disse a Long que já havia chamado a polícia e ele só deveria esperar um pouco. Nesse momento vemos o homem de óculos sentado ao lado de um carro com uma placa que dizia que ele era um sequestrador.
Depois disso Liu colocou a garota no carro e dirigiu. Men disse ao cara que ela estava muito quente. Ele pediu para ela esperar um pouco mais porque eles estavam quase em casa. Após alguns minutos eles se encontraram no supermercado e ele pegou a menina. Em seguida, entrando na loja, ele disse que aqui eles estão em casa e ela poder relaxar. De repente Men abraçou seu pescoço pressionando seu corpo. Liu ficou envergonhado e sua ex-noiva disse que estava feliz que ele a salvou. Após essas palavras ela dormiu. No dia seguinte Men abriu os olhos e notou com um rosto vermelho que suas mãos e pés estavam amarrados. Ela levantou a cabeça e viu o protagonista roncando com saliva no canto da boca. Men ficou furiosa e começou a gritar perguntando a Liu o que ele tinha feito com ela. O protagonista acordou e disse que ela estava tão ativa ontem que o deixou assustado, então não teve escolha a não ser amarrá-la. O herói acrescenta que se ele não tivesse feito isso simplesmente não teria sido capaz de parar. Lá, nesse momento Men se lembrou de ontem da menina de ontem e disse para ele desamarrá-la mais rápido. A garota com o rosto vermelho perguntou se ele tinha feito algo com ela. Liu respondeu que se ele se aproveitasse dessa situação, não seria diferente de Long. Em seguida, olhando para a menina, ele sorriu e disse que no final ela deveria estar com alguém para amar. Men, ainda confusa, pergunta como ele a encontrou. Liu contou que não a viu depois que seu irmão saiu, então Shu foi dizer a ele que Long tinha levado embora. Então o protagonista fala que achou que havia algo errado. Por isso pegou emprestado o carro de Shu e foi atrás dela. Ao ouvir isso, Men sorriu timidamente e abraçou o protagonista dizendo que felizmente ele estava aqui. Então o resto não é tão importante. Neste momento a porta abriu e Kyo entrou com olhos brilhantes. Ela perguntou se Liu estava aqui e então parou abruptamente quando viu os dois que se abraçando. Men ficou chocada e não sabia o que fazer. O protagonista gritou que tudo não era como ela pensava e poderia explicar tudo. A garota tremendo olhou para eles e desmaiou. Depois de algum tempo vemos o Sr. Lin no corredor do hospital particular da sua família. Liu perguntou o que havia de errado com Kyo. Men também estava no hospital sentada perto dele. O velho baixou os olhos com preocupação e disse que Kyo estava bem, mas tinha que conversar com o cara sobre alguma coisa. Então o velho pediu à senhorita Men que se afastasse por um tempo. A menina acenou com a cabeça e disse que esperaria do lado de fora. Liu perguntou ansioso se Kyo ainda estava acordada, ao que o velho balançou a cabeça e disse que a doença hereditária apareceu pela primeira vez. Então ele fez ela beber o remédio que Liu deu. Então por enquanto a doença está sob controle. Tudo o que eles precisam fazer é observar. O protagonista franziu a testa e disse que esse remédio só poderia conter a doença. Para curá-la ele teria que procurar outros. O velho acenou com a cabeça e disse que acreditava nele. E então acrescentou que eles não iriam falar sobre isso agora. Ele olhou para o prota e perguntou como ele se sentia em relação a Kyo, já que ontem ele disse que gostava dela. Liu ficou impressionado com isso e respondeu que não iria esconder, ele não consegue ter esses sentimentos. Em seguida Liu disse ao velho para avisá-lo quando a garota acordasse. O velho acenou com a cabeça e perguntou se ele ainda amava a senhorita Men. O protagonista respondeu que não era o caso e depois sorrindo acrescentou que agora a coisa mais importante para ele é recapturar a empresa Shenglei do seu pai. O velho acenou com a cabeça e disse que sabe que ele tem medo de que Kyo esteja envolvida, mas ela vai acordar de qualquer jeito e então perguntou que palavras o protagonista vai dizer para ela neste momento. Enquanto isso, dentro da mansão de San Qian, Long gritava pedindo ao cavalheiro que acabasse com o Liu. San sorriu e disse que certamente teria sua revanche, mas Long também deve entender seu erro. O homem de óculos perguntou tremendo se seu erro era ainda não ter eliminado o protagonista. Sam balançou a cabeça e disse que não era o caso. Em primeiro lugar, Long é fácil de usar e também subestima o inimigo. Resumindo, ele é burro. Em segundo lugar, Men não gosta dele e mesmo assim Long estava tentando forçá-la, o que significa que ele é sem vergonha. Nesse momento, Sam olhou para o cara com um olhar sombrio e disse que a terceira coisa e mais importante. Long tremeu todo de susto. Então Sam disse que ele o envergonhou, o que significa que ele é inútil. A partir dessas palavras, Long primeiro ficou pálido e pediu desculpas. Sam assentiu e disse que o perdoa desta vez porque ele o serve há muitos anos e ele também lhe dará a loja para que ele não precise ir ao Fendu. Ouvindo isso, o homem de óculos soltou um suspiro de alívio e agradeceu ao mestre explicando que era tudo porque aquele maldito Liu o estava incomodando. Sam sorriu maliciosamente e disse ao cara para não se preocupar porque da próxima vez eles não se envergonhariam. Há uma pessoa que pode lidar com isso. Ao mesmo tempo, na casa da família Liu, Xiyu gritou na sala chorando com lágrimas nos olhos que aquele maldito Liu estava o prejudicando. O cara acrescentou que agora a reputação do grupo Shenglei sofreu um golpe.
Kim sorriu e disse que pediu ao filho que estabelecesse bons laços com as organizações para que ele pudesse treinar habilidades, mas ele não precisa ficar tão desconfortável. Xiu conta que o protagonista certamente tem um especialista por trás. Caso contrário, o Sr. Lin não concordaria assim tão fácil. Kim sorriu e disse que não precisaria colocar a mão na massa. Xiu perguntou o que eles deveriam fazer então. A mulher respondeu que por uma recompensa sempre haveria uma pessoa que faria tudo por eles. Nesse momento, em um lugar chique, um homem estava sentado em uma poltrona luxuosa ao lado da lareira e conversava ao telefone. Ele confirmou se era cerca de 5% das ações, então sorrindo disse a senhorita era generosa. Esse cara tinha cabelos ruivos e seu nome é Yuan Xinzi, mais conhecido como Príncipe Sombrio e Nobre. Nesse momento ele olhou para uma foto do protagonista e disse que a mulher deveria ficar calma porque ele vai cortar lindamente esse rosto. Quando a conversa terminou, Yuan olhou para seus criados com as mesmas roupas que a dele e perguntou se eles tinham ouvido. Eles devem se preparar bem. Todos imediatamente acenaram com a cabeça. Enquanto isso, na loja do outro mundo, Liu estava em frente a um alquimista e ao lado do velho também estava Jian. O velho sorriu e disse a causa dessa normalidade são os danos às veias espirituais. E o líquido de limpeza da medula se concentra no fortalecimento do corpo em vez de fornecer energia espiritual. O protagonista olhando para a pílula dourada perguntou como ela cura. O alquimista apontando para a pílula disse que sua pérola espiritual deveria ajudar. Mas aí olhando para Liu ele disse com desgosto que o imortal lhe deu um remédio que tira o cheiro do seu suor, mas não cura. Liu perguntou se o velho não acreditava nele, ao que ele sorriu e disse que certamente acreditava no imortal. Mas eles viram que o cara não sabia a composição e as ações daquelas coisas que ele estava vendendo. Liu enfurecido gritou perguntando como ele deve saber as habilidades básicas da alquimia. Ele diz que pergunta ao velho justamente porque quer saber tudo. Jian caiu no chão e se curvou, pedindo para que o imortal não ficasse bravo. Vendo isso, o herói apontou para Jian e disse para ele se levantar porque queria dar alguma coisa para ele. O protagonista percebeu que será difícil convencê-lo e sem algo que o surpreenda. Então ele entregou um enxaguante bucal e disse para ele enxaguar a boca com ele 3 vezes ao dia regularmente. Isso efetivamente removerá o odor da boca. O gordo imediatamente começou a enxaguar a boca e em um estado feliz disse que realmente cheira bem. Vendo isso, os olhos do velho saíram de sua cabeça e ele perguntou se estava dizendo a verdade. Então Liu virou as costas e disse a Jian para lhe dar aquele remédio em troca de 5 garrafas de enxague. O velho imediatamente apareceu à esquerda e perguntou se tem algo para ele. Liu fala que sempre dá às pessoas boas o dobro do que elas lhe dão, mas o velho ousou duvidar dele, então não pode lhe dar nada. Jian disse que ele carrega a missão do templo em seus ombros e ele sempre esperou um bom resultado de seu trabalho porque tudo está no templo. O velho logo pediu que o imortal os perdoe. Liu levantou a mão e disse que desta vez estava tudo bem e ele era gentil, então não o levaria em conta. O protagonista lembra que o perdoará pelo bem de Jian, mas não haverá outra vez. Nesse momento o velho e Jian se curvaram agradecendo ao cara do fundo do coração. Depois disso o velho abriu um baú com coisas douradas e agradeceu a compreensão. Ele disse para Liu guardar as pérolas espirituais. E ainda acrescentou para ele levar outros remédios consigo. Há também técnicas, pedras e outras coisas úteis lá. O personagem principal olhou chocado para esse presente. Depois disso Liu foi transportado de volta ao seu mundo e ainda não conseguiu segurar o sorriso. Ele gritou que havia ficado rico. Se vender esse lote de mercadorias ele será capaz de elevar o nível da loja. Em seguida, sentado no chão na posição lótus, o cara fechou os olhos e começou a concentrar energia espiritual, dizendo que esta orbe precisa ser preenchida com energia espiritual antes de poder ser usado. Então ele vai trabalhar nisso primeiro. De repente seu telefone tocou e o cara o pegou. Depois de um tempo em um café com um telhado aberto na margem do lago, Liu se aproximou de Shu e disse que estava ansioso para construir o artefato e comercializá-lo. O projeto está ganhando força. Shu respondeu que iria transferir o dinheiro. O protagonista, vendo o rosto de Shu, perguntou por que ele estava tão insatisfeito. O grandalhão virou e disse que sua irmã tinha se apaixonado por um homem rico e bonito. Liu respondeu que isso era bom, mas Shu, bufando de indignação, disse que Liu nem sabia quem era o novo namorado dela. Ele contou que o cara se chama Yuan Xingus e ele é irmão do dono da loja de eletrônicos. Só que ele não faz as coisas certas, só sabe ofender os fracos e também troca de menina uma vez por mês. O irmão tá triste exatamente por An estar envolvida nisso. Enquanto eles estavam conversando, o som de um helicóptero foi ouvido. De repente An chama a garota para um passeio,
An disse que era tão romântico e logo o helicóptero voou com eles. Shu e Liu vendo isso olharam para o céu. O irmão chocado disse que ele a havia levada. O protagonista perguntou se isso não era um sequestro. Shu imediatamente gritou para que ele o seguisse, mas Liu perguntou sobre como eles os alcançariam. O amigo não teve resposta. Depois de algum tempo na casa de Shu, o protagonista perguntou se ele havia descoberto o endereço. Shu respondeu que descobriu e eles deveriam ir para lá. De repente a porta se abriu e entrou com um buquê de rosas na mão. Ela fala que Yuan é muito romântico. Shu se surpreendeu que ela não tinha sido sequestrada. O protagonista perguntou por que ela confiava tanto nele. A menina com um brilho nos olhos disse que Yuan era bonito e simplesmente não conseguiu enganá-la. Enquanto isso, o próprio Yuan com um rosto sanguinário disse a King para não se apressar porque amanhã ele isolaria Liu da sociedade. Ele já preparou algo interessante para esse garoto. Na manhã seguinte houve um acidente e alguém gritou ao chefe Shu que alguém estava destruindo a loja. Shu, enfurecido e com veias inchadas, olhou para aquele grandalhão e perguntou qual deles quer procurar problemas neste lugar. O homem respondeu que estava fazendo seu trabalho e imediatamente acertou Shu no estômago. An, vendo isso, gritou preocupada com seu irmão. O boxeador disse que ela era uma beldade. Neste momento Yuan chegou de carro e gritou para Shu. Ele disse que era melhor os irmãos fugirem. Então ele acelerou e todos saíam de carro. O boxeador olhou para Yuan e disse a tarefa do chefe estava completa. Depois de um tempo Yuan parou o carro e os irmãos saíram. Shu com raiva disse que se descobrisse que tipo de aberração fez isso ele o enterraria vivo. Yuan respondeu que ele sabe mais ou menos quem fez isso. Então o cara conta que no banquete de casamento de Killua, o protagonista acabou fazendo meio irmão de bobo. Então, como Liu e Shu são próximos, tem uma grande chance de Xiu estar tentando prejudicá-lo. Nesse momento Yuan sugere que Shu corte relações com o protagonista e faça isso publicamente, caso contrário haverá muitos problemas. Shu enfurecido gritou perguntando se ele realmente queriam fazê-lo parecer um covarde. Nesse momento Yuan olhou para a menina e disse para ela persuadir o irmão. Caso contrário Liu poderia trazer-lhes muitos problemas. An olhou para o irmão com preocupação e disse que hoje eles estavam seguros, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Shu olhou para sua irmã com desagrado e perguntou se alguém destruir sua loja hoje faz com que ela abandone seus amigos. A menina olhou para o irmão com preocupação. Nesse momento Yuan percebeu que Shu nunca ia trair e abandonar o protagonista. Então ele tentou consertar a situação e questionou o que ele ia fazer se o boxeador voltasse para quebrar sua loja e dessa vez viesse com uma arma. Nesse momento Shu sorri e questiona como ele sabe que quem destruiu sua loja foi um boxeador se nem estava lá. An, em choque, colocou as mãos na boca e perguntou quem Yuan era. O cara sorriu e perguntou por que Shu era tão inteligente. De repente um homem encapuzado com longas garras apareceu atrás de Yuan. Esse era Kai An, mais conhecido o assassino da cobra demoníaca. Shu estava segurando o telefone atrás de suas costas e olhando para o cara. Disse que sabia há muito tempo que ele não era de seu grupo. Ao mesmo tempo Shu mandou sua localização para o protagonista e gritou para sua irmã fugir, então ele atacou o assassino. Após 15 minutos Shu já estava deitado no chão muito machucado. O protagonista imediatamente colocou a mão nele e mandou segurar enquanto ele tenta achar uma solução. Shu pegou a mão do cara e pediu que ele salvasse An. O protagonista pediu para ele ficar calmo porque definitivamente a salvaria. Liu levantou a cabeça com raiva nos olhos e disse que iria acabar com Yuan. Depois de algum tempo o protagonista estava dirigindo o carro e com a outra mão segurava uma pílula de ouro. Ele pensou que se fosse para a casa de Yuan agora não terminaria bem para ele. Então ele tem que extrair alguma energia espiritual das pérolas espirituais só por precaução. Depois que Liu estava totalmente preparado, ele apareceu em frente ao prédio sombrio e disse que tinha vindo para An. Neste momento a própria estava sentada em uma cadeira observando Yuan. Atrás do cara havia câmeras e ele sorriu dizendo para a menina que ela estava em casa. De repente ouviu seu nome, então o prota abriu a porta principal. Nesse momento ele deu de cara com o boxeador. Yuan relatou que lutadores de alto nível estavam esperando Liu em cada andar. Ele continuou dizendo que o cara deve ter ficado muito chateado depois de entrar na torre. Yuan conta que este é o campeão de luta clandestina que ele contratou da máfia sul-americana por 4 milhões de dólares. Uma vez ele assassinou uma gangue inteira sozinho. Yuan acrescenta que o boxeador pode dar 10 socos por segundo e cada um deles pode perfurar uma parede de 50 centímetros de espessura. Enquanto o protagonista e o lutador estavam conversando, o cara levou um soco no rosto e caiu.
A menina queria perguntar alguma coisa, mas depois notou que Liu já tinha passado pelo primeiro andar. Yuan sorriu e disse que mesmo que ele um desafio mortal o espera ainda mais. No segundo andar estava um dos assassinos mais temidos do mundo, mais conhecido como Cobra Demoníaca. Ele recebeu 7 milhões para aparecer aqui, sua velocidade não pode ser capturada nem mesmo por câmeras especiais. Neste momento esse assassino estava pulando ao redor do protagonista e ele percebeu que suas garras estão cheias de veneno. Então, sem se mexer, colocou uma proteção com a ajuda de Shi e quando o assassino o atingiu, suas garras quebraram. Ele olhou para sua mão em pânico e depois foi atingido no rosto. Yuan ainda sorriu e disse que Liu não seria capaz de vencer o próximo adversário. An olhou para a câmera do terceiro andar e viu um homem estranho de armadura. Yuan, apontando para ele, disse que eles tinham gasto 100 milhões com esse cara de sorte de ferro. Ele era talentoso no uso de armas, mas antes que o cara pudesse terminar, o protagonista deitou um punhal na testa desse perdedor de ferro. O guerreiro ficou em choque e tremeu todo, depois caiu no chão com espuma na boca. Yuan, olhando para ele, disse que esperava que Liu não desistisse porque seu próximo oponente é aquele que matou centenas de pessoas, o assassino de demônios, mas o protagonista olhou e segundos depois não sobrou nada desse assassino. Todo o seu lixo caiu no chão. Nesse momento, Yuan fala que receberia 5% da empresa Shebgley quando eliminasse o protagonista. Depois disso, ele receberá o cargo de diretor da empresa eletrônica. An olha para ele indiferente e disse para nem sonhar com isso. O cara disse que realmente não tinha o que sonhar porque essa já é a realidade e ela terá o privilégio de testemunhar sua ascensão ao topo. Nesse momento, a menina perguntou ao cara se ele poderia olhar para trás. De repente, uma voz entediada foi ouvida perguntando se esse já era o quarto andar. Liu parecia de alguma forma decepcionado e ele disse que nem teve tempo de gostar. Yuan não esperava vê-lo e ficou chocado. Liu, apontando para o cara, disse a ele para deixar ir. Yuan sorriu maliciosamente e disse que o prota não deveria pensar que já ganhou. Ele acrescenta que não é igual a Long e está preparado para tudo. Ele sempre preparou perfeitamente cada um de seus planos. Liu respondeu que Yuan é uma vergonha se comparado a Long. O cara ficou furioso e gritou para Liu calar a boca. Então imediatamente bebeu algo e um segundo depois o corpo inteiro do cara cresceu em músculos e ele até aumentou de altura. A partir de tais mudanças, todas as suas roupas estavam rasgadas e ele, olhando para seus músculos, disse que era lindo, forte e perfeito. O cara realmente ficou satisfeito consigo mesmo. Já o protagonista, olhando para isso, pensou que não era fluido ósseo. Então sorriu e pensou que precisava atacar enquanto o cara estava se exibindo. Yuan imediatamente notou o movimento e disse que o cara estava se movendo lentamente assim como sua avó. Depois disso, Yuan acertou Liu com o cotovelo nas costas e ele caiu no chão. Alguém estava assistindo a tudo isso atrás dele. Nesse momento, Yuan, olhando para ele, disse que gostou da sua expressão desesperada. O protagonista, se levantando com o rosto amassado, cerrou os dentes e perguntou se era mesmo tudo por causa daquele líquido. Em seguida, questionou de onde ele tirou. Yuan respondeu que foi adorável e doce senhorita King. Em seguida ele disse que Yuan é tão estúpido que recusou o casamento com Men. Por isso ele não é digno de ser forte. O protagonista respondeu que agora finalmente encontrou o que precisava saber. Yuan olhou para o cara saudável de surpresa e perguntou como ele era capaz de se levantar. Depois de enviar centenas de golpes por segundo, o cara disse com desagrado que parecia que teria que se livrar dele. Mas, para seu arrependimento, depois de se esquivar de tudo, o protagonista se aproximou e o atingiu nas costelas. Yuan caiu no chão e Liu questionou qual o motivo de todos esses músculos se o cara não sabe lutar. De repente, Yuan tirou uma pistola e sorriu, dizendo que essa era sua última aparição. Liu não estava em pânico nem nada, mas An gritou para ele fugir. De repente, um tiro soou e a fumaça subiu do focinho da arma. Yuan comemora falando que uma arma sempre o ajudaria contra um lutador. Nesse momento, a fumaça se dissipou e Liu apareceu com o punho cerrado e líquido vermelho escorrendo de sua mão. Ele disse que a arma só podia arranhá-lo levemente. Então, jogando fora a bala, nosso garoto sorriu e disse que Yuan nem confia nos seus músculos e usa uma arma quando se sente frustrado. A arma, assim como o fluido ósseo, o ajudou. Yuan viu isso e ficou pálido. Ele chamou o protagonista de irmão e pediu para discutir tudo com calma. Liu, já com o punho no limite, respondeu que é claro que eles poderiam discutir isso. Em seguida, Yuan foi acertado na cara e jogado longe. Depois disso, ele pegou-a no braço e avisou a Yuan que não tinha nada contra ele, por isso ia deixá-lo vivo, mas esperava que isso fosse realmente o fim de tudo. Depois que nosso garoto foi embora, Yuan ergueu a cabeça e viu uma figura nas sombras.
Ele se referiu a essa pessoa como seu irmão e falou que estava com dor, então pediu ajuda, mas o homem o agarrou pela boca e disse que todos iriam descobrir o que tinha acontecido aqui, por isso ele deveria pegar a estrada. Depois de um tempo, Anne foi levada para o quarto de Shu no hospital particular da família Lin. A menina disse ao prota que se não fosse ele, eles teriam problemas enormes. Liu sorriu e disse que Shu era seu mano e nunca poderia deixá-lo. Em seguida, nosso garoto pediu que Anne o chamasse de irmão ou ele ia se sentir estranho, até porque não há necessidade de tais cerimônias. A menina abaixou a cabeça constrangida e acenou com a cabeça concordando em chamá-lo de irmão. Tempo depois o herói já estava na sua loja. Ele disse ao sistema que precisava ir para o outro mundo. De repente tudo na frente dos seus olhos se iluminaram e Liu tentou se cobrir atrás de sua mão. Ele perguntou de onde vinha essa luz. Imediatamente uma janela apareceu dizendo que sua renda chegou a 1 milhão. Liu foi para o segundo nível e sua descrição também mudou. Uma nova notificação imediatamente veio à tona dizendo que a receita das lojas era de 1 milhão, então o nível da loja subiu para pequena fortuna. O sistema informou que uma mudança na aparência da loja foi recebida e a estadia no outro mundo foi aumentada para 20 minutos. Em seguida houve a seguinte notificação que dizia que ele pode lançar o campo da aura na loja e acelerar seu cultivo através das artes marciais. Liu receberá recompensas misteriosas e experimentará o poder de um dragão. Nosso garoto, lendo as mensagens, pensou nisso e parou na última notificação. Ele diz que entendeu o resto, mas não sabe o que é experimentar o poder de um dragão. De repente alguém disse que o imortal tinha finalmente voltado. Olhando para cima ele viu seus velhos conhecidos que estavam arrastando algum tipo de baú. Jian levantou a mão e disse ao herói que tinham trazido bens para sua loja. Ele acrescentou que o velho também preparou um presente para ele como um pedido de desculpas.